Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Inovar, o podcast do Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciências e Meio Ambiente, coordenado pelo professor Dr. Gilmar Vanzeler Siqueira e vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio Ambiente da UFPA. O Pode Inovar é um ponto de encontro entre a academia e a comunidade e juntos vamos buscar soluções para os desafios do nosso tempo. Eu sou Kézia Ataíde e estou muito feliz em te receber aqui nesse ambiente de escuta, troca e construção de conhecimento. Hoje nós temos a honra em receber o professor Dr. Homero Vilar Correia. Ele é docente no programa de pós-graduação em Ciências e Meio Ambiente da UFPA. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conte pra gente um pouco da sua trajetória. Agradeço o convite e, já respondendo a sua pergunta sobre jornada, sobre trajetória, eu acho que é muito importante compartilhar com você e com o público um pouco da minha história de vida. Então, na infância, fui muito incentivado pelos meus pais em relação ao hábito da leitura e ao hábito da escrita, consequentemente. Eu sou de uma época em que não havia internet, redes sociais, e o acesso ao livro impresso, ele era mais popular. E eu lembro que na escola, os livros paradidáticos, eles faziam parte da nossa rotina, eles eram cobrados nas nossas avaliações. Então, eu acho que esse histórico de vida, ele contribuiu com essa afinidade que hoje eu tenho com o ambiente acadêmico. Falando especificamente da academia, o meu contato mais marcante, eu acho que foi no mestrado. E eu estava vivendo um momento um pouco difícil. Eu lembro que nesse ano, em que eu ingressei, alguns meses antes, eu havia passado no concurso público, era o meu primeiro emprego, e eu estava contribuindo em casa financeiramente, estava muito empolgado com esse momento de independência. Eu acho que a maioria dos jovens que experimenta isso, sente essa energia, esse engajamento, né? É muito importante a gente ter essa autonomia. Mas, quando eu cheguei efetivamente para a atividade, né, para exercer as minhas atividades na instituição, na organização da qual fazia parte, eu não tive uma experiência muito feliz. Então, nesse momento, eu fiquei naquele dilema. Nossa, eu saí da universidade com uma cabeça assim, cheia de expectativas, querendo implementar tudo aquilo que eu aprendi na faculdade de administração, foi a minha primeira graduação, e eu percebi que a teoria era muito diferente da prática. Nesse período, eu acho que faltavam mais ou menos uns 2 meses, ou 3 meses, antes de sair o edital de seleção, uma amiga que já estava fazendo mestrado falou que iria sair um edital de mestrado, que era o mestrado que ela fazia, e ela sugeriu, né, Homero, tenta fazer. E aí eu não tinha pensado, né, nesse tipo de trajetória para a minha vida, mas eu sabia que aquilo que eu estava vivendo ali não estava me fazendo feliz. Então eu fiquei num dilema muito grande, porque eu já estava assumindo responsabilidades em casa, eu estava curtindo a minha independência e pensei, poxa, abandonar tudo isso, jogar tudo isso fora. Eu acho que muitos jovens, público, muitas pessoas que estão ouvindo a gente, acho que já viveram isso. Entre você assumir uma responsabilidade, mesmo que você não esteja feliz com ela, e de repente ou abandonar e arriscar em algo que não te dá garantia de nada. Então eu lembro que eu resolvi arriscar. Não porque eu tinha um sonho da academia, mas porque eu estava infeliz, insatisfeito onde eu estava. E aí saiu o edital, fiz a inscrição, passei no processo seletivo e deixei o trabalho, né, o meu primeiro emprego, o meu primeiro concurso, para me aventurar nessa jornada que não me dava garantia de nada. Eu tive um apoio muito grande da minha família, né, do meu pai e da minha mãe, mas não vou romantizar esse período, porque ao mesmo tempo em que eu estava deixando algo que não estava me fazendo feliz, mas querendo ou não, eu tinha responsabilidades ali que eu tinha assumido e que eu estava deixando aquelas responsabilidades para aventurar em algo novo.
E foi difícil, porque, embora eu tivesse apoio, eu fui cobrado também por isso, obviamente. E então foi um período de muito conhecimento, de construção de conhecimento. Foi um período em que eu aprendi muito, conheci pessoas, mas também eu me cobrava muito em relação ao retorno que eu tinha que dar, em relação a esse investimento que tinha sido feito em mim. Porque, querendo ou não, e aí já imaginando, né, não sou pai, mas imaginando como os pais pensam. Os pais, eles investem nos filhos, pelo menos em sua grande, na maioria das vezes, né, esperando que os filhos consigam voar sozinhos, e os pais esperam ter a paz de que fizeram o possível, ofereceram o melhor para que eles consigam se manter sozinhos. Então, foi uma trajetória assim bem, bem difícil. Logo após o mestrado, surgiram vários concursos públicos. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade, né, e a felicidade de entrar em 2 instituições. Uma é na Universidade do Estado, na UEPA, como administrador, é um cargo técnico administrativo, e também como professor na SEDUC, professor de Sociologia, que é a minha segunda formação, também sou cientista social. E aí, esse universo do ensino, ele foi também, diria que me seduzindo. A UEPA, na UEPA, embora eu não desenvolvesse uma atividade acadêmica, mas eu, querendo ou não, estava respirando esse ar de produção de conhecimento, de produção de ciência. E na SEDUC, no ensino básico, trabalhando também, experimentando a docência. Quando eu ingressei na universidade, eu já senti que um pouquinho mais de familiaridade com esse universo, e a universidade ela me oportunizou cursar o doutorado em ciências sociais, e em 2023, recentemente, eu também tive a oportunidade de fazer o pós-doutorado em ensino de ciências e meio ambiente, e essa experiência foi muito rica em termos de ciência, em termos de aprender como fazer pesquisa. Então, se eu pudesse assim resumir um pouco da minha trajetória acadêmica, eu poderia dizer que ela foi uma trajetória de riscos, mas também de coragem, e eu fui muito feliz nessa escolha. E bom, hoje eu tento compartilhar, e incentivar os meus alunos que passam também por esses mesmos dilemas. Isso não quer dizer que eu não tenha medo, que eu não tenha vulnerabilidade, eu tenho as minhas inseguranças, mas aí elas vão surgindo ao longo da vida e a gente está aí para aprender e tentar superá-las. Ouvindo a sua trajetória, a gente percebe que a sua experiência acadêmica se conecta com a realidade aqui da nossa região, especialmente quando a gente fala de Amazônia e de transformações ambientais. Isso nos leva a um ponto. Como a urbanização de Belém contribui com os impactos socioambientais sofridos pela população da periferia? Bom, a urbanização de Belém não é democrática. E isso é possível perceber quando a gente olha para quem mais sofre esses impactos, que é a população da periferia. Então, enquanto o centro recebe melhorias, né, obras de mobilidade, paisagismo, a população continua sem água potável e com problemas de drenagem. Então, é possível identificar uma desigualdade territorial no espaço urbano de Belém. E quando a gente fala das periferias, pensa nas periferias, que são áreas, regiões que estão geralmente às margens dos rios e com problemas sérios de infraestrutura, é possível concluir que são espaços que sofrem com a questão da injustiça ambiental. Então, eu posso concluir que a urbanização de Belém, embora hajam obras, né, grandiosas, mas eu penso que elas não diminuem as desigualdades. Muito pelo contrário, elas ampliam as injustiças sociais. E pensando em Belém, nós temos um crescimento desordenado da cidade. Quais são as principais reivindicações da periferia de Belém sobre os impactos socioambientais causados por essas grandes obras públicas? Bom, na minha opinião, essas reivindicações elas se concentram em 3 grandes eixos. Primeiro, o transporte público, né, a mobilidade urbana. A população ela reivindica direito, né, ao transporte seguro
e efetivo para ter acesso à saúde, à educação, ao trabalho. O segundo seria infraestrutura de saneamento básico. A população também ela reivindica o direito de ter água potável, drenagem, enfim, de ter saúde e qualidade de vida. E eu acredito que a terceira reivindicação seria a questão do direito à moradia. Moradia digna, na verdade, com a regularização fundiária de interesse social, incluindo as indenizações cabíveis, justas, em razão dos danos sofridos pelas obras que são implementadas na cidade. Então, eu penso que essas são as três principais reivindicações. Essas reivindicações revelam que existe uma grande desigualdade na distribuição de benefícios quando se compara os grandes projetos urbanos e as reais necessidades da população. A população da periferia, ela não busca luxo, conforto, ela busca simplesmente dignidade, direitos básicos. Afinal, essa população precisa ter direito a um deslocamento seguro e eficiente para ter acesso aos serviços de saúde, educação, trabalho. Professor, além dos problemas relacionados à poluição, contaminação e exploração predatória dos recursos naturais, quais são os outros exemplos de impactos sociais oriundos de mudanças climáticas e desastres ambientais da nossa atualidade? Essa é uma excelente questão, porque existem algumas camadas profundas e que são invisibilizadas. Então, eu vou trazer aqui 4 dimensões muito importantes sobre essa questão. Primeiro, o gênero. Em muitas sociedades, as mulheres são responsáveis pelo sustento das suas famílias, em zonas urbanas e em zonas rurais. E em áreas remotas, as mulheres precisam percorrer grandes distâncias para conseguir água, para conseguir alimento. Nessa trajetória, nesses trajetos, elas ficam extremamente vulneráveis à violência sexual, por exemplo. Uma outra dimensão é o envelhecimento. Os idosos possuem uma saúde mais suscetível, mais frágil quando se fala de mudanças climáticas. Então, ondas de calor, por exemplo, podem agravar comorbidades. Além de que, em caso de desastres ambientais, devido à dificuldade de locomoção, de fuga, eles também são mais vulneráveis aos riscos desses desastres. Como terceira dimensão, eu trago aqui a pessoa com deficiência. Em caso de desastres ambientais, a pessoa com deficiência ela possui muita dificuldade também de sair dos espaços de risco. Além de que elas também possuem seus serviços assistenciais comprometidos. E, por fim, a quarta dimensão, eu trago a população LGBTQIAPN+, que em razão da distribuição geográfica e questões culturais e também de infraestrutura, de serviços essenciais, é um público vulnerável, mais exposto quando se fala de mudanças climáticas e riscos ambientais. Em relação a essa quarta dimensão, eu posso trazer alguns exemplos. Em 2004, ocorreu o tsunami no Oceano Índico, que atingiu a costa da Índia. E um grupo chamado Aravanes, que não se identifica nem como homem nem como mulheres, tiveram dificuldades em acessar abrigo e, inclusive, não constaram em registros oficiais de óbito. Em 2005, quando ocorreu o furacão Katrina, a população trans também sofreu discriminação e tiveram dificuldade de ter acesso em abrigos emergenciais. Em 2010, ocorreu aquele terrível terremoto haitiano e mulheres bissexuais, intersexuais, mulheres trans sofreram violência de gênero e, inclusive, estupro corretivo. Então, a gente pode perceber que esses casos ilustram muito bem como se manifesta a injustiça climática. Quando parte da população ela está mais exposta aos riscos e sofre mais esses riscos em relação a outros. Esses exemplos mostram que as mudanças climáticas não afetam todos de maneira igual. Elas aprofundam as desigualdades e expõem de forma cruel quem está à margem. E é isso que chamamos de injustiça climática. E falando em mudanças climáticas, não tem como a gente não pensar na COP30 em Belém. Sabemos que a COP30 vai mudar a paisagem do centro de Belém.
Mas será que ela vai mudar a vida de quem enfrenta alagamento e falta de saneamento todos os dias na periferia? A COP30 está mudando o centro de Belém, mas não está mudando a vida de quem mora na periferia. Nos bairros da periferia de Belém, é possível observar que os problemas de alagamento, por exemplo, a falta de saneamento, continuam. Então, é uma população que continua vivendo em condições de pobreza hídrica, pobreza de transporte, pobreza energética. Então, enquanto Belém investe no paisagismo no centro, a população da periferia continua pisando na lama. É possível perceber um problema estrutural. Os corpos d'água estão deixando de atender à sua função ecológica para atender à revitalização urbana. Diante desse quadro de desigualdade estrutural de Belém, a conclusão que eu chego é que o centro está preparado ou sendo preparado para receber os grandes líderes mundiais e a população, a periferia especificamente, esquecida pelo poder público. O senhor poderia explicar para o público o que é racismo ambiental? Racismo ambiental é quando a cor da pele ou o lugar onde você vive, onde você mora, define o quanto que você está exposto aos riscos ambientais. Então, é um conceito que contempla, que aborda a questão das injustiças ambientais e sociais, consequentemente, que recaem de forma desproporcional em grupos étnicos e populações vulneráveis. O termo racismo ambiental surgiu na transição da década de 70 para a década de 80. Foi um termo utilizado por Benjamin Chaves durante protestos da comunidade negra da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que ali estavam reclamando que os seus bairros, os seus espaços estavam servindo como depósitos de substâncias altamente tóxicas. O Benjamin Chaves era químico, mas ele era um reverendo, né, e uma liderança do movimento dos negros nos Estados Unidos. Então, a gente pode concluir que o racismo ambiental é um termo que surgiu a partir de um movimento social. É importante trazer também para a nossa conversa um outro personagem muito importante para discutir esse tema, que é o Robert Buller. Ele é um ativista ambiental, sociólogo, e ele deu um caráter científico para o termo racismo ambiental. Então, ele fez um estudo, uma pesquisa em Houston, né, no sul do Texas, e ele fez uma cartografia de onde estavam localizadas as comunidades negras em Houston. E depois ele construiu uma outra cartografia identificando onde estavam os aterros tóxicos da cidade. Ele sobrepôs uma cartografia à outra. E ao fazer essa sobreposição, ele identificou que 85% dos aterros tóxicos estavam concentrados em territórios ocupados pelas comunidades negras. Em outras palavras, racismo ambiental é a injustiça ambiental com o endereço certo, ou seja, as populações historicamente marginalizadas. No caso do Brasil, populações negras, quilombolas e indígenas. Você poderia mencionar se existem casos de racismo ambiental em Belém? Sim, e posso trazer uns bem próximos. Primeiro, a Vila da Barca, né? Então, está sendo construída uma estação de tratamento de esgoto em razão da nova doca, né? Das obras da nova doca. Mas essa obra, né, vai beneficiar apenas a parte urbana. A maior parte da população, da comunidade da Vila da Barca, ainda vai ter problemas de fornecimento de água e qualidade. Então, penso que foi concedido um licenciamento ambiental excludente. Também posso trazer aqui também o caso da comunidade Lago Verde, aqui no bairro da Terra Firme, próximo da universidade. Essa comunidade reclama também que não foi apresentado um projeto de remanejamento e indenizatório em razão das obras de macrodenagem do Tucunduba. Existe também um terceiro caso, que é a comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, que foi extremamente prejudicada em seu território com a construção da Avenida Liberdade, para facilitar a saída, o fluxo de trânsito na saída de Belém. Por fim, eu posso mencionar o caso do Quilombo Abacatal. Essa comunidade recebeu em seu território uma estrutura montada da Equatorial e além disso,
esse território também está recebendo o esgoto de algumas obras, alguns condomínios da Minha Casa Minha Vida. Então, essas obras, essas estruturas, elas prejudicaram seriamente o ecossistema, né? Impactaram seriamente o ecossistema, inclusive a subsistência das pessoas que vivem lá no Quilombo Pacatal. Todos esses exemplos revelam um padrão. Os grandes projetos são planejados sem consulta pública e efetiva participação da comunidade, aprofundando desigualdades históricas. Alguns pesquisadores utilizam o termo justiça climática e racismo ambiental. Esses termos podem ser considerados sinônimos? Não são sinônimos. A justiça climática trata das desigualdades nos impactos da crise climática. O racismo ambiental, ele revela que, para além da desigualdade social, existe também uma dimensão racial. Quando tratamos esses dois termos de forma equivalente, como sinônimos, nós corremos o risco de apagar a dimensão racial e a discussão, e a gente restringe o debate apenas a uma questão de desigualdade de classe. E quando a gente restringe a desigualdade de classe, outras desigualdades por trás, né, da desigualdade de classe, como a questão racial, desaparecem. Todo racismo ambiental é uma injustiça climática, mas nem toda injustiça climática é um caso de racismo ambiental. Como o beneficiamento de projetos urbanísticos contribuem para a marginalização e a reprodução das desigualdades urbanas pré-existentes? Em primeiro lugar, pela exclusão de algumas áreas que não são beneficiadas por essas obras, e aí reflete um caso de planejamento urbano excludente. Em segundo lugar, pela ausência de obras complementares que deveriam continuar para atender outras regiões. Então, a gente percebe aí que existe um caso de injustiça socioespacial. E, em terceiro, principalmente pela falta de manutenção das obras que são construídas, implementadas, revelando que os riscos também são socialmente produzidos. Ou seja, o problema não é da natureza. Ele é criado pela maneira como a cidade é gerida. É como se o mapa da cidade fosse redesenhado para beneficiar uns em detrimento de outros. A mídia tem uma forma de narrar a respeito das enchentes da cidade. Você considera que a população é a principal responsável pelos alagamentos que a mídia narra? Não, a população não é a principal responsável. Na verdade, isso é um mito do discurso dominante. E falando de discurso dominante, geralmente a mídia, né, os jornais, quando eles abordam essa questão, eles trazem como justificativa, como explicação para essa situação, o fato de que a população joga, né, lixo nos canais e, enfim, responsabiliza a população, principalmente da periferia, por esses alagamentos. Existe também, né, no enquadramento midiático, outro discurso que justifica também algumas ocorrências pela perspectiva natural. Então, é como se a natureza ela fosse irrefreável. Então, quando ocorrem os alagamentos, as inundações, isso é uma coincidência entre a maré alta, por exemplo, no período de inverno amazônico, e a maior incidência de chuvas. Então, a gente precisa tomar, né, muito cuidado com esses discursos, porque não existe um discurso neutro. Quando a gente assiste algumas notícias no jornal, a gente vê muito, né, algumas imagens falando do lixo nos canais, que entopem os canais. Mas a gente não vê com frequência a mídia falando sobre falta de manutenção, por exemplo, das obras, ou sobre problemas de eficiência das obras que são construídas e que estão em funcionamento. Então, esse é um lado, mas também tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da população periférica, que reclama que está exposta de maneira compulsória aos riscos ambientais. Então, essa população da periferia, ela não tem acesso, por exemplo, a serviço de coleta, por exemplo, de lixo, né, nos seus bairros. Então, o que fazer
com esse lixo? Então, as campanhas de educação ambiental, elas são extremamente importantes e devem ser oferecidas, sim, para a comunidade, para a população como um todo. Seja em bairro periférico, seja em bairro central. O que não pode ficar para segundo plano é a responsabilidade da gestão pública fazer a manutenção e fiscalizar o funcionamento das obras que eles constroem, né, e que eles oferecem para a comunidade. Então, quando falamos de alagamentos, não devemos falar apenas de comportamento individual. Devemos falar também sobre a responsabilidade da gestão urbana em relação à manutenção das obras que ela implementa, planeja e executa. O senhor acredita que o programa de cidades sustentáveis conseguem alcançar a periferia ou ficam só no discurso? O programa Cidades Sustentáveis surgiu em 2012 no Brasil e ele está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é um programa que busca oferecer ferramentas para a gestão municipal em dimensões como cultura, meio ambiente, economia. E, na teoria, é uma ferramenta excelente, porque ele oferece ferramentas, indicadores para fazer e identificar quais são as necessidades, né, da cidade, do município. É um instrumento que preconiza pela aproximação com a população. Ele propõe um estilo de governança participativo e, além de tudo, também incentiva a questão de intercâmbio entre os municípios. Então, na teoria, a proposta é excelente, mas na prática apresenta muitos desafios, porque ele, de alguma maneira, ele precisa com que pessoas qualificadas estejam ali para executar, coletar as informações, alimentar no sistema. É importante que o município saiba estabelecer as metas adequadas, que saiba analisar de maneira efetiva e com muita competência os resultados, né, alcançados. E, por exemplo, a carta compromisso, ela deve ser renovada a cada 2 anos, independente de reeleição. Então, na teoria, é uma excelente ferramenta, mas possui, né, esses desafios na prática. Então, a pergunta que eu faço é: Belém, a gestão municipal de Belém está preparada para fazer parte do programa Cidades Sustentáveis? E quais políticas públicas você acha prioritárias para a cidade de Belém? Bom, quando se fala de políticas públicas, eu consigo pensar aqui em 3 ações prioritárias. A primeira, a regularização fundiária de interesse social, né, uma vez que a população ela precisa ter direito à cidade, né, de dignidade. Bom, no segundo momento, eu acredito que as ações afirmativas são muito importantes também nesse processo. Elas precisam estar associadas, por exemplo, nesse processo nessas políticas de regularização fundiária de interesse social e, inclusive, inclusiva, porque as ações afirmativas elas garantem que a população marginalizada, né, geralmente mais vulnerável, também tenham os seus direitos garantidos, como as comunidades quilombolas, indígenas, as populações negras. E, por fim, eu penso que, em termos de políticas públicas, é importante que esse planejamento seja feito de forma participativa. Não tem como eu planejar algo para uma cidade, para um bairro, se eu não conheço as necessidades da população que ocupa aquele espaço. E eu penso que esse aí é um grande desafio, e não em termos tanto de infraestrutura, mas eu acho que de vontade realmente de política, de cultura política, de mentalidade que a gente precisa trabalhar e desenvolver mais aqui na nossa região. Não basta pensar a cidade apenas em termos de infraestrutura, é preciso principalmente pensá-las em termos de justiça ambiental e justiça social. Professor Homero, antes de nós encerrarmos, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer o convite e dizer para o público que foi uma honra compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, compartilhar também os meus sentimentos, a minha percepção sobre os problemas, os dilemas, né, que nós vivemos, que, embora a gente esteja discutindo aqui dentro de um grupo de pesquisa, conversando sobre ciência, sobre meio ambiente,
mas nós somos pessoas, somos vulneráveis, em menor ou maior grau, os impactos vivenciados, os impactos ambientais, sociais, eles querendo ou não, eles nos atingem, né, da mesma maneira. E convidá-los também para o próximo podcast. Eu penso que essa é uma oportunidade muito rica para trazer para a comunidade acadêmica, mas e também para a população, o que nós estamos discutindo dentro da universidade, né? E que essa linguagem ela tem que ser muito democrática, né? Sem excessos, termos muito científicos, afinal, nós precisamos ter um entendimento, né, da nossa realidade para que juntos nós possamos pensar e lutar, principalmente, pelas soluções. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Esse foi o nosso segundo episódio do Pode Inovar. E nós gostaríamos de agradecer muito ao professor Homero por compartilhar o seu conhecimento conosco. E agradecemos a você que continuou com a gente até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar. Até a próxima e continue inovando com a gente.